Dezembro de 1991. O Himalaia, uma das cadeias montanhosas mais imponentes do planeta, torna-se o cenário de uma história que desafia os limites da sobrevivência humana. Um homem, uma aventura de 7 dias e um destino que ninguém poderia prever. Esta é a história de James Scott, um jovem australiano que se aventurou nas entranhas da montanha, mas que nunca retornou a tempo. O que aconteceu depois é um relato de coragem, desespero e uma luta contra o impossível. Mas antes de mergulharmos nessa odisseia, vamos voltar um ano. Setembro de 1990. James Scott, um jovem estudante de medicina com um futuro promissor, senta-se em seu quarto na Austrália. Em suas mãos uma carta. Não é qualquer carta. É uma mensagem cuidadosamente redigida, dobrada com precisão e destinada a um lugar distante e exótico, o Nepal. Um país que, na época, era sinônimo de pobreza e mistério. Mas, para James, o Nepal era a chave para realizar um sonho. O Nepal, um país envolto em lendas e montanhas imponentes, era o lugar perfeito para James cumprir um requisito de sua carreira médica. Mas não apenas isso. Era uma oportunidade de ajudar aqueles que mais precisavam. A carta estava endereçada a um hospital em Kathmandu, a capital do país. James esperava ansioso por uma resposta, mas os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. O silêncio era ensurdecedor. Mas James não era do tipo que desistia facilmente. Um ano depois, com uma passagem de avião na mão, ele decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. O Nepal o esperava, e ele não ia deixar que a falta de resposta o impedisse. Com uma determinação inabalável, James convenceu seu amigo Tim Hooper a acompanhá-lo nessa aventura. Juntos, eles embarcariam em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O plano era simples: chegar ao Nepal, falar diretamente com os responsáveis pelo hospital e garantir uma vaga temporária para cumprir sua formação médica. Mas o destino tinha outros planos. Pouco antes de partir, a tão esperada resposta chegou. O hospital aceitou sua solicitação. James começaria seu estágio no final de dezembro de 1991. Com 22 anos, sua vida parecia perfeita. Excelentes notas, uma noiva que o esperava na Austrália e uma aventura no Himalaia que o enchia de emoção. Mas James não era um viciado em adrenalina. Ele era um jovem ativo, amante de caminhadas, ciclismo e karatê. Na verdade, ele tinha um cinturão preto e havia competido em torneios nacionais. Era forte, corajoso e estava pronto para enfrentar qualquer desafio. No entanto, havia algo que o aterrorizava: as alturas. Só de pensar em escalar montanhas como o Everest, ele sentia um frio na espinha. Mas o Himalaia não é só o Everest. É um mundo de trilhas, florestas e cânions profundos, e James estava prestes a descobrir isso. Em setembro de 1991, James e Tim chegaram ao Nepal. Embora o trabalho no hospital começasse meses depois, James decidiu aproveitar o tempo para explorar. Os médicos e enfermeiros, ao saberem de sua paixão por caminhadas, recomendaram que ele se aventurasse no Himalaia antes de começar seu estágio. Para James, era uma oportunidade única. Mas o que ele não sabia era que essa decisão o levaria à beira da morte. O Himalaia não é um lugar qualquer. É um gigante de pedra e gelo, cheio de histórias de aventura e tragédia. Kathmandu, a cidade onde James estava, é a porta de entrada para esse mundo imponente. E embora James preferisse trilhas mais tranquilas, a ideia de explorar essas montanhas o seduzia. Logo, ele e Tim começaram a planejar sua primeira aventura, a Johnson Trail, uma trilha famosa entre os exploradores. A Johnson Trail não era uma simples caminhada. Era uma rota de mais de 7 dias, que atravessava florestas exuberantes, paisagens rochosas e cânions profundos, alguns dos mais impressionantes do mundo. James e Tim se prepararam meticulosamente, contrataram carregadores e um guia para garantir que não se perderiam. Mas o Himalaia é imprevisível, e logo eles descobririam que não estavam tão preparados quanto pensavam. A viagem começou com vistas espetaculares e um clima mais quente do que o esperado.
tanto que outros excursionistas usavam apenas jaquetas leves. James e Tim, sentindo-se um pouco tolos por carregar tanto equipamento, decidiram mandar os carregadores e o guia de volta. Continuariam sozinhos, com o que podiam carregar em suas mochilas. Foi uma decisão que mudaria tudo. Depois de completar a Johnson Trail, James e Tim estavam cheios de energia. A experiência tinha sido tão incrível que imediatamente começaram a planejar a próxima aventura. A Alhambra Trail, uma rota mais desafiadora, mas com alojamentos ao longo do caminho. No entanto, o que eles não sabiam era que caminhar em dezembro seria muito diferente de fazê-lo em setembro. O inverno no Himalaia não perdoa. No dia 21 de dezembro, James e Tim começaram a caminhada. Eles levaram apenas o essencial: roupas, uma câmera e alguns livros. Logo encontraram um grupo de excursionistas alemães que estavam voltando pela El Bamboo Trail. Eles contaram que essa rota não era tão difícil, mas também não tinha vistas impressionantes. James, com um mapa antigo em mãos, decidiu mudar de planos. Os alemães ofereceram um mapa mais detalhado, e James e Tim, junto com um novo companheiro australiano chamado Mark, decidiram explorar uma rota alternativa, a Gossain Trail. Mas o destino tinha outros planos. No meio do caminho, Tim sofreu uma lesão na perna e decidiu voltar para Katmandu. James, preocupado, quis acompanhá-lo, mas Tim insistiu que ele continuasse com Mark. Foi uma decisão que marcaria o rumo da história. Antes de se separarem, cometeram um erro crucial. James deu a Tim o mapa mais detalhado e Tim esqueceu de devolver o único isqueiro que tinham. Pequenos detalhes que, no Himalaia, podem significar a diferença entre a vida e a morte. James e Mark continuaram sua jornada, adentrando o desconhecido. Naquela noite, acamparam a 3.000 metros de altitude. No dia seguinte, chegaram a Terapati, um ponto crucial na rota. Conversaram com outros excursionistas que estavam voltando e eles garantiram que não havia neve no caminho. Mas o Himalaia é traiçoeiro. Naquela noite nevou, e não seria a última vez. Ao acordar, James e Mark se depararam com uma surpresa, que gelaria o sangue de qualquer um. Uma fina camada de neve cobria o chão. O responsável pelo alojamento garantiu que o clima melhoraria, mas o Himalaia não perdoa. Com essa falsa sensação de segurança, eles partiram às 7h30 da manhã, prontos para enfrentar o que acreditavam ser um dia claro. Mas o destino tinha outros planos. As primeiras horas foram mágicas. A trilha estava clara e as montanhas ofereciam vistas espetaculares. Mas o clima no Himalaia muda em um instante. De repente, nuvens escuras apareceram no céu e a temperatura caiu bruscamente. A neve começou a cair com força, flocos grandes e pesados que dificultavam a visão. Em questão de minutos, a trilha desapareceu sob uma camada de neve de mais de 12 centímetros. James começou a sentir uma inquietação crescente. Eles haviam subestimado o poder da montanha. No meio da tempestade, James e Mark se separaram sem perceber. Eles estavam em lados opostos de um riacho, gritando um para o outro por 15 longos minutos antes de se encontrarem novamente. James, cada vez mais preocupado, sugeriu voltar ao alojamento. Mas Mark, confiante, insistiu em continuar. Foi uma decisão que os levaria por caminhos diferentes. James, com um nó na garganta, decidiu retroceder. Mark seguiu em frente, adentrando a brancura infinita do Himalaia. Enquanto James tentava voltar, a neve caía cada vez mais densa, apagando qualquer vestígio da trilha. Logo ele percebeu que estava perdido. Sem mapa, sem isqueiro e com o frio cortante, James teve uma ideia desesperada: seguir um riacho próximo, na esperança de que o levasse à civilização. Mas o Himalaia não é um lugar que perdoa erros. Após horas de caminhada, o riacho se transformou em um rio, e o rio terminou em uma cachoeira gigantesca. James se aproximou da borda e viu a queda, 30 metros de altura. Descer era impossível, e voltar pelo mesmo caminho parecia igualmente desesperador. Com poucas opções, James tomou uma decisão audaciosa: escalar a parede de rocha. Ele não era um alpinista experiente, mas sabia que sua vida dependia disso. Por 2 horas,
James lutou contra a gravidade, escalando com as pontas dos dedos, escorregando nas saliências geladas. Cada movimento era uma batalha contra o cansaço e o medo. Finalmente ele chegou ao topo exausto, mas vivo. Encontrou uma saliência rochosa que oferecia algum abrigo contra o vento gelado. Lá ele se lembrou de algo que havia aprendido na faculdade de medicina. Estar molhado e com frio era uma sentença de morte. Com mãos trêmulas, ele se despiu, secou o corpo e torceu a água de suas roupas. Era uma medida desesperada, mas necessária. Naquela noite, James se enrolou em seu saco de dormir, tremendo de frio e medo. Ele sabia que não podia desistir. Na manhã seguinte, começou cedo, seguindo outro riacho em busca de ajuda. Mas a neve era tão profunda que cada passo era uma batalha. Após horas, ele havia avançado apenas 1 quilômetro. O frio e o cansaço começavam a consumi-lo. Seus pés, completamente dormentes, eram um sinal de que o tempo estava se esgotando. Em um momento de desespero, James pegou um caderno e uma caneta de sua mochila. Com lágrimas que congelavam em seu rosto, ele começou a escrever uma carta para sua família. Pediu desculpas por ter se colocado em perigo, pela dor que sua perda causaria. Era uma despedida, mas também um último lampejo de esperança. Ele sabia que, se encontrassem seu corpo, entenderiam o quanto ele havia lutado. Enquanto James lutava para sobreviver, sua família na Austrália começava a sentir o peso de seu desaparecimento. 5 dias após James não comparecer ao jantar combinado com Tim em Katmandu, um fax chegou à casa de sua irmã Joanne. James estava desaparecido. A notícia caiu como um raio. Joanne, desesperada, queria voar para o Nepal imediatamente. Mas o Departamento de Relações Exteriores pediu que ela esperasse. Em vez disso, eles contataram Carl Harrison, um montanhista experiente, para organizar uma busca. Enquanto as equipes de resgate adentravam o Himalaia, James enfrentava sua própria batalha. Sem comida, sem fogo e com uma infecção grave na garganta, sua única opção era comer neve para se hidratar. Ele sabia que caminhar até um local seguro era impossível. Sua sobrevivência dependia de ser avistado por um helicóptero ou esperar até a primavera. Mas o inverno no Himalaia é implacável, e James não tinha certeza de quanto tempo mais poderia resistir. No 30º dia de sua provação, James ouviu algo que lhe deu um raio de esperança: o som de um helicóptero. Com todas as suas forças, ele saiu de seu refúgio e agitou seu saco de dormir no ar, chegando a abaixar as calças para mostrar sua cueca vermelha. Mas o helicóptero, a quilômetros de distância, desapareceu no horizonte. A decepção foi esmagadora. James, já irreconhecível, pela fome e pelo frio, sentiu-se mais perto do que nunca de desistir. Mas então ele pensou em sua família. Ele sabia que, se encontrassem seu corpo, entenderiam o quanto ele havia lutado. Essa centelha de esperança o manteve vivo. No 42º dia, ele ouviu novamente o som de um helicóptero. Desta vez, ele reuniu toda a energia que lhe restava e agitou seu saco de dormir desesperadamente. O helicóptero voou ao seu redor por 20 minutos antes de desaparecer. James caiu desmaiado na neve, exausto, mas com a certeza de que havia sido visto. Enquanto isso, na base de resgate, Joanne esperava ansiosamente por notícias. De repente, o rádio ganhou vida. Encontramos James. Ele está vivo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Era um milagre. Cal e sua equipe partiram imediatamente para resgatar James. Após 43 dias no inferno branco do Himalaia, James finalmente seria libertado. Quando os resgatistas chegaram à saliência rochosa onde James havia sobrevivido, o encontraram enrolado em seu saco de dormir, fraco, mas vivo. "Você é James Scott, da Austrália?" perguntou um deles. James, com lágrimas nos olhos, confirmou. Os resgatistas o abraçaram, celebrando sua incrível façanha. "Você é um deus confundido", disseram. Ninguém havia sobrevivido tanto tempo naquela parte do Himalaia. No dia seguinte, um helicóptero o levou de volta à civilização. Joanne o esperava na plataforma de pouso. Quando James desceu, ele mal conseguia andar, mas sua irmã correu até ele.
Eles se abraçaram por o que pareceu uma eternidade, misturando lágrimas de alívio e alegria. James havia sobrevivido ao impossível, e sua história se tornaria um testemunho da força do espírito humano. A história de James Scott não é apenas um relato de sobrevivência, é um testemunho da força do espírito humano. Ele enfrentou o impossível e, contra todas as probabilidades, voltou para casa. Mas essa história também nos lembra de que, por mais difíceis que sejam os desafios que enfrentamos, nunca devemos desistir. A esperança, a determinação e o amor pela vida podem nos levar além dos nossos limites. Se você gostou dessa incrível história de superação, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. A cada like e inscrição, você nos ajuda a trazer mais histórias fascinantes como esta. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e lembre-se, nunca subestime o poder da determinação.